Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Eu quero fazer um comentário aqui sobre um story do Nicolas Ferreira. Você já viu aquela frase que diz que meia palavra para um bom entendedor basta? Pois é isso mesmo que eu quero comentar. Ele fez uma citação e, como você viu na capa do vídeo, aquilo ali foi uma das frases que ele citou, não colocou nome, não disse para quem era, ele não citou em indireta diretamente para a pessoa, se é que você me entendeu, mas ele quis deixar bem claro para quem foi o recado que ele mandou falar. E aí, como você já viu na capa do vídeo, eu acredito que é exatamente para essa pessoa que ele escreveu aquele story e eu tenho que concordar. Eu concordo com a frase que ele colocou ali e eu quero citar 5 frases de um livro que ele está lendo, ao qual ele colocou nesse story. Ele destacou 5 frases que destacam muito bem a qualidade da pessoa que fez esses ataques durante esse mês que passou. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque aí vocês já sabem, e não é nada pessoal contra a pessoa, mas eu quero falar sobre as frases, o significado que tem por trás dessas frases e como ela caracteriza a conduta de uma pessoa. E a primeira frase que eu achei muito interessante, que o Nicolas falou, é sobre isso aqui. E todos nós percebemos nessa pessoa quando ele falava. E diz assim: não é o ódio que é errado. Odiar a coisa errada é que é errado. Odiar não é errado. Não é o ódio que é errado. Perceba muito bem, que fique muito claro isso. Não é o ódio que é errado, mas é odiar a coisa errada que é errado. Por que odiar não é errado? Porque você odeia alguém que mexe com a criança, por exemplo. Você odeia a atitude de uma pessoa que mexe com a criança. É errado isso? Não, porque há um senso de justiça dentro de nós que nós quer ver aquela pessoa recebendo a devida justiça. Então, odiar o erro não é errado. Agora, odiar a coisa errada é que é errado. Você percebeu naquelas palavras, toda vez que ele fazia um vídeo, como você percebia a maneira, transparecia ódio, raiva, rancor, ira, transparecia isso. Toda vez que eu via um vídeo, quando a maneira como ele falava, com a agressividade, transparecia uma ira contra a pessoa, mas não só contra a pessoa, mas contra aquilo que ela defendia, que exatamente é os nossos ideais. Ou seja, tudo que o Pablo Marçal foi taxado. Taxado de quê? Falso cristão. As bandeiras que ele defendia, família. As bandeiras, liberdade. A defesa das crianças na escola. Empresarização. Ou seja, tudo bandeira de um cidadão de direita. E veementemente todos os dias ataque contra essa pessoa. O Silas não estava errado em odiar, mas ele estava odiando a pessoa errada. Essa é a minha leitura. Mas se ele procurasse depositar esse ódio não na pessoa, mas nas ideias da pessoa certa, aí eu ficaria calado. Por exemplo, o Boulos. Qual era as defesas e qual é a defesa dele até hoje? Legalização de um monte de coisa que vai contra nossos princípios e valores. Segundo ponto da frase: não é a ira que é errado. Estar irado com a coisa errada é que é errado. 3. Diga-me quem é o seu inimigo, que eu lhe direi quem é você. Vamos pensar, eu não quero citar, não, eu quero deixar para vocês pensar nessa frase. Diga-me quem é o seu inimigo, que eu lhe direi quem é você. E outra frase que diz: diga-me sobre o seu ódio, e eu lhe direi o seu caráter. Essa é forte. Me fale. Por que você odeia aquela pessoa? O que causa ódio em você com relação àquela pessoa? Me diga o que você sente com relação àquela pessoa quando fala o nome daquela pessoa. E eu vou dizer como é o seu caráter. Essa eu achei interessante. E a outra que diz: a crítica para com os outros pode ser ruim, mas a falta de autocrítica é pior. Criticar as outras pessoas pode ser ruim. Agora, a autocrítica, a falta de autocrítica é pior. Às vezes nós só queremos enxergar o erro dos outros e não olhamos para o nosso. A falta de autocrítica está justamente no fato de que você critica uma pessoa, julga uma pessoa, fala somente de uma pessoa e não olha para dentro de você para se julgar e ver se você está certo ou errado. Em passar o pano em outras pessoas e apenas cobrar de uma pessoa. A cobrança o mês todinho foi sobre uma pessoa. E os outros foi deixado de lado, foi esquecido.
Fez de conta que nem existiam os outros. O Boulos passou como se fosse um mal menor, porque o mal maior era o Pablo Marçal. O Boulos não é tão ruim assim não. O pior de tudo é o Marçal. Vamos conter o Marçal, vamos parar o Marçal, porque o Boulos está tranquilo, o Boulos é de esquerda, é radical, defende um monte de coisa, mas deixa o Boulos quieto, ele é tranquilo, tá tudo bem. Essa é a imagem que se passa. E foi esse o recado que ficou lúcido diante de nossos olhos. Você combateu o mal maior aos seus olhos. Aos seus olhos, o Marçal era o mal maior. O Boulos não. O Boulos é tranquilo. O Boulos não. O Boulos deixa quieto. Cadê a coerência? Falta de coerência. Falta de responsabilidade. Falta de olhar para dentro de si e fazer uma autocrítica. Eu estou fazendo a coisa certa? Não, você pode até criticar e não tem nada de errado nisso. Agora, criticar só um e não os outros é certo? Se você critica um e depois segue a sequência crítica nos outros, tudo bem. Agora, se você critica apenas um e os outros deixa quieto, deixa de lado, porque eles são tranquilos, eles não oferecem risco à sociedade, eles não oferecem risco às crianças, não oferecem risco aos meus princípios e valores, ele não oferece risco a nada, só quem oferece risco é o Marçal? Ou você está ambicionado para derrubá-lo, porque nós sabemos que o senhor na sua igreja disse, o governador me ligou, o prefeito me ligou e o dono do instituto me ligou para conter o Pablo Marçal. Aliás, para conter não, para dizer, ó, nós temos perdido, e se não fosse o senhor, e se não fosse tudo que o senhor fez, ele teria ganhado no primeiro turno. O senhor mesmo disse isso, não com essas palavras, mas o senhor disse isso. É lamentável, é triste, é vergonhoso. Mas que fique para reflexão, eu gostei muito disso que o Nicolas Ferreira postou nas suas redes sociais, sobre essas frases que elas têm uma profundidade muito profunda. Basta cada um de nós analisar e que, né, essa pessoa, o líder que tem uma voz profética, ele entenda o que foi que ele fez e faça uma reflexão. Se tiver certo aos olhos dele, tudo bem. Se tiver errado e ele enxergar isso, tudo bem também. E se ele não enxergar isso, tá tudo bem também. Fazer o que, né? Curte, inscreva-se, compartilha, comenta. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.